A questão que queremos abordar agora é por que o batismo nas águas é importante. Nós temos nas escrituras do Novo Testamento duas ordenanças. Uma é o batismo nas águas, como evidência externa da obra interna realizada na vida do que crê em Jesus e o recebeu em seu coração pela fé como Salvador e Senhor. E a outra ordenança é a celebração da ceia como memorial da obra redentora de Jesus Cristo, realizada na cruz do Calvário em favor dos que nele creem. Hoje tivemos a oportunidade de vivenciar as duas ordenanças num só culto. E o nosso propósito agora é mostrar, então, por que o batismo nas águas é importante. Para uma melhor compreensão, vamos buscar compreender o batismo de João Batista. João Batista veio como precursor de Jesus Cristo, aquele que vem na frente, aquele que vem antes, para justamente preparar o povo para receber Jesus, para acordar um povo que precisava ser despertado para o que estava prestes a acontecer. Marcos 1, 1 e 2 dizem assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. E esse mensageiro era João Batista. Isso está registrado em Malaquias 3:1. Também sendo precursor, João Batista veio para preparar o caminho de Jesus Cristo. Isaías 43 diz: e está registrado também em Marcos 1:3. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. O que seria preparar o caminho do Senhor? Seria preparar os corações, no coração dos que eram e seriam contemporâneos de Jesus, o coração deles para acolherem aquele que viria depois de João. E isso implicaria, esse preparo implicaria em que as coisas fossem endireitadas, que as pessoas sentissem a necessidade de uma mudança de comportamento, deixando os seus pecados, toda a prática iníqua e perversa. Por isso que 600 anos antes de João Batista iniciar o seu ministério, Isaías profetizou dizendo: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Por que no deserto? Porque no lugar ermo era onde João Batista ministrava. Ele ministrava no deserto e as pessoas vinham ao seu encontro interessadas em ouvir a sua mensagem. E o texto continua dizendo: todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Então, esse era o papel de João Batista, era preparar o coração dos que o ouviam para acolherem com mansidão
a manifestação de Jesus Cristo na forma humana. Como precursor de Jesus, João Batista veio pregando a necessidade de um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, Marcos 1,4, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista pregava um arrependimento autêntico. Muitas pessoas apregou crer e buscam uma mudança de vida que muitas vezes não é real. E João Batista deixa isso muito claro quando, em Lucas 3, 7, 9, registra as seguintes palavras. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Isso como se através daquele rito do batismo eles pudessem ficar livres da condenação que todos sabemos um dia virá sobre aqueles que rejeitam o Senhor, rejeitam Jesus e rejeitam a palavra de Deus. Então ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso significa que o batismo em si, se ele não vier acompanhado de uma mudança interior, não vai fazer nenhuma mudança na vida. O batismo nas águas não muda a vida de ninguém. Mas ele é resultado de algo, é um testemunho público que alguém pode dar de uma mudança. Nós não estamos falando ainda do batismo que Jesus veio ensinar, mas o papel de João era preparar isso, preparar o coração das pessoas para um arrependimento autêntico. Por isso que, em resposta à pregação de João Batista, a multidão que o seguia fez perguntas bem práticas, que João respondeu com toda a clareza. Então as multidões perguntavam a João: o que é que devemos fazer? O batismo é para arrependimento. Então, o que significa isso? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos, eram coletores de impostos, chegaram para ser batizados e perguntavam a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado, porque era comum na época de Jesus os publicanos, os coletores de impostos, recolherem uma quantia, guardarem parte para si, e o imposto mesmo não era aquilo que eles estavam recolhendo. Ou seja, eles cobravam mais do que era devido. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratiquem extorsão. Extorquir é tirar à força, por meio da sua autoridade, da violência, recursos de quem está vulnerável numa situação que não tem para onde correr. Não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês têm. A mudança de comportamento, então, é uma evidência do arrependimento verdadeiro. O povo questionava se João Batista não seria
o Cristo, o Messias prometido, estando o povo na expectativa, Lucas 3,15, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. João Batista mostrou que o Cristo viria depois dele com poder e que batizaria no Espírito e com fogo. Lucas 3:16 a 18. João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Nós não temos tempo para entrar em pormenores como eu gostaria, mas ele diz que Jesus era superior e que ele não era nem digno de desamarrar as correias das suas sandálias e que ele batizaria no Espírito Santo e com fogo. Uma referência ao que aconteceu está registrado em Atos 2, versos de 1 a 4, quando o Espírito de Deus foi derramado, cumprindo a promessa feita pelo Pai, e no Velho Testamento, através do profeta Joel e também através da palavra de Jesus em várias ocasiões onde ele falou sobre isso. Mas o texto diz que ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira. Isso fala de uma limpeza que ele faria para separar o que era dele e o que não era. Por isso que o que ele, como alguém, quando colhe alguma coisa, separa a palha do trigo, ele tinha e tem o poder de separar a palha do trigo. E diz que a palha queimaria num fogo que nunca se apagaria. Pois bem, João Batista pregava também a proximidade do reino de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Foi assim que João Batista preparou o caminho para o ministério de Jesus. Jesus veio pregando mensagem semelhante. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus disse que o reino de Deus estava próximo, porque ele só poderia vir a ser estabelecido no coração do ser humano após a sua morte e a sua ressurreição. Era preciso que ele morresse pelos pecados dos que viriam a crer nele, e era necessário que ele ressuscitasse para que então ele pudesse comunicar a vida que ele tinha através do seu Espírito, do Espírito que foi prometido, permitindo que aquele que nele cresce nascesse de novo, tivesse o seu espírito regenerado e viesse a ser a habitação de Deus através do Espírito Santo.
1 Coríntios 15, de 1 a 4, fala sobre. Eu vou ler só os versos 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, era necessário que Jesus morresse pelos nossos pecados, fosse sepultado e ressuscitasse. Esse é o Evangelho. É nisto que consiste, em síntese, o Evangelho que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento. Para alguém aceitar o governo de Deus, no qual Jesus é Senhor, é necessário então arrependimento. Por isso Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus consiste no governo de Deus no coração do homem, de quem crê em Jesus como seu Salvador e Senhor. Os judeus esperavam um reino político, mas Jesus veio para estabelecer um reino no coração do ser humano que nele cresce. Lá no Éden, quando o homem pecou, Deus não pôde reinar no coração do homem, não pôde governar o coração do homem, porque ele escolheu fazer a vontade dele. A vontade que todo ser humano tem, é o livre-arbítrio, e ele escolheu ouvir a voz que não era de Deus, depois de Deus ter falado com ele o que queria dele. Ele escolheu seguir o seu caminho. Então, quando alguém quer ter seus pecados perdoados, isso implica em receber o reino, o governo de Deus na sua vida. Você não apenas é perdoado, mas você é perdoado para pertencer a Cristo, para que Ele seja Senhor em sua vida. Isso implica em que você vai abrir mão da sua vontade, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, para fazer a vontade de Deus. Você vai dizer, então isso é ruim. Não é ruim, não. É porque a vontade de Deus é muito melhor do que a minha e a sua. E é tolice pensar que a sua é melhor do que a de Deus. Você tem a pretensão de competir com o Criador do universo? Ele criou princípios e mandamentos para que, se obedecidos, nós colhêssemos o melhor. E quem o faz revela sabedoria, revela realmente conhecimento de Deus. Porque o que Deus quer para mim e para você é muito superior ao que eu imagino, eu planejo. Então, o governo de Cristo é quando nós entregamos todo o nosso ser a Ele. O governo é teu, o domínio é teu. Isso implica em ter Jesus. Jesus não é tê-lo apenas como aquele que perdoa. Ele faz isso, mas Ele perdoa para que você tenha uma nova vida e para que você obedeça a Ele. Não como um tirano, mas como alguém que quer abençoar você. Um pai, normalmente, se tem a cabeça no lugar, ele deseja o melhor para os seus filhos. E quando os filhos obedecem a um pai que é sensato, ele sabe que está obedecendo porque o pai quer o melhor para ele. Agora, eu falei pai sensato porque Deus é alguém que eu posso confiar. Tem muito pai que não é confiável. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não tenho a pretensão de julgar quem quer que seja. Mas
Confiável é aquele pai que teme a Deus e busca viver a palavra de Deus e ensinar o caminho correto aos seus filhos, porque ele quer o melhor para eles. Ele não vai deixá-los fazer e praticar o que é mal, sem fazer algo para mudar isso. Então, ele vai ensinar o filho, vai criar a filha nos caminhos dele para que ele e ela sejam pessoas de bem, porque esse é o propósito de Deus através dos pais. E como pai sobre todos, esse é o propósito de Deus, ao enviar Jesus para nos redimir dos nossos pecados, mas para gerir a nossa vida, para que nós usufruamos o melhor dele para cada um de nós. Ninguém que tenha entregue sua vida a Jesus se arrepende. E se alguém se arrepender, porque nunca foi dele. Indagado pelos fariseus sobre quando, Lucas 17, 20 e 21, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês ou dentro de vocês. Estava entre eles enquanto Jesus esteve presente ali com eles. Mas depois que Jesus morresse e ressuscitasse, o Espírito seria derramado em quem cresce. E então o reino de Deus estaria dentro deles. É o governo de Deus em nós através do Santo Espírito de Deus. Depois da sua morte e ressurreição, pouco antes de subir aos céus, Jesus deixou uma ordem aos seus discípulos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então nós temos aqui a ordem de Jesus para que fizéssemos discípulos e os discípulos fossem, naturalmente, não é discípulo de quem quer que seja, é discípulo de Jesus. São os discípulos feitos, nós não fazemos discípulos para nós, mas para Jesus, é para seguir Jesus. E esses discípulos devem ser batizados, pelas razões que já falamos. Em Marcos 16,15, nós temos palavras semelhantes, ditas por Jesus: vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ninguém é salvo porque é batizado, mas porque é salvo deve ser batizado. O batismo em si não salva. O batismo é o reflexo, é a exteriorização de uma experiência que cada um de nós tem com Jesus, ao recebê-lo ou acolhê-lo. O batismo é uma maneira de colocarmos de forma evidente para testemunho do poder de Deus na vida daquele que crê, da mudança operada nele. A mudança que nós vemos na vida da Marli é inegável. Não pode ser discutida. E devemos orar para que ela permaneça firme, porque é um testemunho muito grande o que ela tem dado e vem dando. E ela precisa saber que deve realmente depender de Deus o tempo todo. E vida cristã não é só um ato, um momento, é dia a dia. É a vida daquele que creu
com aquele no qual você creu, ela creu. Então, é comunhão, é convivência, é relacionamento, é leitura diária da palavra, é vida de oração, é vida com Deus. Porque nós não podemos viver sem Ele. E isso implica, enquanto estivermos aqui, que nós busquemos a presença dEle. Diariamente, constantemente. Nós não vivemos mais para nós, mas para Ele. E o texto que eu li diz: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Que condenação é essa? A condenação reside no... A condenação consiste na rejeição de Jesus Cristo. No Evangelho de João 3,19, nós lemos assim: a condenação é esta. A luz veio ao mundo. E a luz, quem é a luz? É Jesus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E explica por quê? Porque as suas obras eram más. É aquele que está praticando o mal e quer continuar praticando o mal. E em que consiste o mal? Em querer fazer a sua vontade e não a de Deus. Pecado não é você cometer um ato terrível, é você escolher viver a própria vida. E Deus não nos planejou para isso. Deus nos planejou para uma vida com Ele e uma vida nele. Então, por isso, para alguém ser salvo, deve arrepender-se de viver uma vida separada de Deus, deve arrepender-se de ignorar até aquele momento a vontade de Deus para a sua vida, deve arrepender-se dos seus pecados, deve crer que Jesus Cristo morreu por seus pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, deve aceitar o governo de Deus em sua vida, tendo Cristo como Senhor, e deve receber pela fé Jesus Cristo, em Jesus a salvação. Isso tudo é feito pela fé. Isso é feito não só no momento em que a pessoa se converte, mas é uma constância na vida diária. Quando alguém crê na palavra de Deus, no Evangelho, ele é salvo da condenação eterna. A Epístola aos Romanos, capítulo 10, a segunda parte do verso 8 diz assim: a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus Cristo, confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Você é justificado quando você, por Deus, como alguém justo, com base na obra de Jesus, quando você crê no coração. Agora é necessário professar isso com a boca. Eu creio. Por isso, porque com o coração se crê para a justiça, para que você seja justificado por Deus. Eu creio que Jesus foi à cruz em meu lugar. Eu creio que Ele derramou o seu sangue no meu lugar. Eu creio que eu não mereço, mas Ele fez por mim. E eu recebo Jesus pela fé. Não porque eu sou o melhor, muito pelo contrário, porque eu sou um pecador. E preciso de salvação. Porque sem Ele eu estou perdido. Sem Ele eu estou caminhando para a condenação eterna. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Se você crê em Jesus, você não vai ser nunca envergonhado.
por crer nele, não. Ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar você na pior. Ele vai cuidar de você. Ele vai te assistir. Não significa isenção de problemas, mas significa que ele vai estar como prometeu. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Bom, eu acho que está... Eu poderia dizer mais, mas acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Para concluir, por que o batismo nas águas é importante? Primeiro, porque ele é a confissão pública da nossa fé em Jesus e na sua obra redentora. Portanto, Jesus disse, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros também, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. É simples assim. Quem crê deve ter a ousadia de dizer, eu creio. Deve ter a ousadia de dizer, eu sou pecador, mas recebo pela fé aquele que morreu por mim, no meu lugar. Segundo, porque é uma ordem que Jesus deixou, que deve ser cumprida por todos os que nele creem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou, como diz Marcos, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Portanto, como é uma ordem, nós devemos cumpri-la. Não somos salvos porque nos batizamos, mas o batismo é uma determinação do Senhor para quem crê nele.